Hello, students, how are you? Tudo bem com vocês? E aí, acharam a aula difícil? Os exercícios ficaram complicados? A gente vai começar a aula de hoje corrigindo a atividade da aula anterior. Deixa eu voltar lá para a gente ver a imagem, né? Bom, a imagem foi essa daqui. Nós temos 3 sentenças, né? It's hot, but it's going to get even hotter. Na frase 2, I love it, so I'm going to do it. E a frase 3, the future of travel, how technology is going to change holidays. E aí, o que foi feito? Na pergunta, eu pedi para vocês me dizerem que tipo de frase, em qual tempo estão essas frases, né? Presente, passado ou futuro. Bom, aqui a gente está vendo, ó, to be, going to be, going to. Isso aqui é uma das maneiras da gente fazer o futuro, né? Então, as 3 sentenças estão no futuro, nada de presente nem passado. Letra B. Na sentença 2, a forma going to indica 2 opções: predições sobre o futuro baseadas em evidências do presente ou planos futuros e intenções. Então, a frase 2 fala assim, I'm going to do it. Então, eu vou fazer isso. Então, é um plano futuro, né? Então, ela acha que tem que fazer, ela planejou e ela vai fazer isso no futuro. Então, essa é a resposta correta. Nas sentenças 1 e 3, it's going to get even hotter, vai ficar mais quente. E a outra, how technology is going to change holidays. Como que a tecnologia vai mudar as nossas férias, nossos feriados, né? Então, essas 2 sentenças, elas fazem uma predição, uma coisa que pode acontecer ou não. Então, as sentenças 1 e 3 fazem predições sobre o futuro baseadas em evidências do presente, tá? Letra D. Para construir uma sentença usando going to, nós usamos o que no presente? O going to é formado por 3 pedacinhos, né? Esse tempo verbal é formado por 3 pedacinhos. O presente do verbo to be is am, are. O going to e o infinitivo do verbo sem o to, porque já tem o going to, então você tira o to do verbo, né? Então, qual é a resposta correta? O to do? Não, o verbo to be, que faz parte desse futuro. Depois do going to, qual o verbo o verbo principal fica como? De qual maneira o verbo principal fica? No infinitivo menos o to ou no gerúndio? Não, então a resposta correta é no infinitivo menos o to. Número 2. No número 2 a gente tem um texto, né, falando sobre a experiência do aluno que chega numa escola e não conhece ninguém. E aí as perguntas são feitas baseadas, né, nesse texto. E aí fala assim, olha, quando você chegar na escola, procura ser agradável, sorrir para todo mundo, pergunta se você pode fazer o lanche com essa pessoa, né? Então, tudo nesse texto fala dessa relação quando você entra numa escola sem conhecer ninguém. E aí as perguntas são sobre isso. Aí a primeira pergunta é: The test deals with the experience of taking good grades or making friends at a new school. Então, aqui está perguntando se o texto fala sobre você conseguir notas boas ou fazer amigos. Então, a resposta é fazer amigos. Letra B. The sentence, people will be curious about who you are. Então, as pessoas vão ficar curiosas sobre quem você é. Se refere a passado, presente ou futuro? Obviamente, futuro, porque é will be, né? Letra C. In the test, this sentence is used to express the idea of prediction, offer or promise. E aí, a frase que fala the people will be curious, qual é a ideia que tem? É uma predição, é uma oferta ou uma promessa?
é uma predição, quer dizer, ali a pessoa que falou acha que as pessoas da escola vão ficar curiosas para saber quem você é. Então, é a predição, prediction. Letra D. Write other sentences similar to that one. Então, para você escrever outras sentenças similares. Aí, as respostas possíveis, né? You will find your people. They will find you. Ou it will be terrifying. Essas são 3 sentenças possíveis que você pode colocar. Retire da apresentação que a professora fez as seguintes palavras. Ela falou em recreio. Qual palavra no texto se equivale a recreio? Break. Na letra B, dever de casa, homework. Na letra C, biblioteca, library. Na letra D, toda semana, every week. E na letra E, zangado, angry. Lembra do Angry Birds? Aquele desenho animado, que parece aquele passarinho, né? Com cara de mal? Então, angry é zangado. 4. Marque a alternativa que corresponde à transformação da frase. They don't have their documents. Essa sentença aqui, ó, ela está no presente, ó, don't have. E aí você vai passar para o futuro, né? Usando, aí aqui tem a alternativa correta, é they won't, ou will not, né, que é a mesma coisa, have their documents. Então, você vai trocar don't have por will not have, ou won't have. Won't have é mais comum do que o will not, mas é a mesma coisa. Você pode falar will not have ou won't have, dá no mesmo. Aqui, próximo slide. Número 5. Qual a alternativa que completa corretamente a sentença? Então, aqui a gente tem o sujeito you are. E você vai colocar esse verbo to have no futuro, né? Usando going to. Só que quando eu escrevo going to, eu preciso dos 3 pedacinhos. O verbo to be, né? O going to e mais esse verbo sem o to. Então, qual a resposta correta? You and I equivale a plural, né? Equivale a we. Qual é o verbo to be que a gente usa no plural? Are. Então, fica you and I are going to have free time tomorrow. Tá? Número 6. Complete a sentença. Agora, o sujeito é the stores. Ó, esse sujeito aqui está no plural, tudo bem, mas aqui não faz diferença porque a gente vai colocar futuro com will, né? Então, quando a gente fala de will, esse auxiliar aqui é usado para todos os sujeitos, então não faz diferença quem é o sujeito. Aí as alternativas são will closing, will closes, will closed e will close. Resposta correta, a última, né? Porque quando a gente coloca um verbo no futuro com will, você coloca o will mais o infinitivo sem a partícula de infinitivo. Então, will close. As outras estão erradas. Número 7. Complete as lacunas com a forma verbal de acordo com cada sujeito. Aqui a gente vai usar going to, porque já tinha na frase, estava assim, ó, Paulo, é que eu botei tudo vermelho para vocês verem que o verbo é tudo isso daqui. Mas lá aí no exercício de vocês só tinha um espaço aqui, ó, nesse pedacinho. O going to what já estava na sentença. Então, a gente aqui ia ter que usar o quê? Is, am, are, porque é o que estava faltando no verbo, né? Então, o sujeito Paulo and Vitor, plural, are. The girl, she is. You are. I am Flávio, plural também, are. E I am. O aluno erra muito quando para assim, Flávio and I, aí aparece o I aqui, o aluno vai e escreve am, mas a gente só pode botar am quando tá aqui, ó, igual na letra E, que o I tá sozinho. É a única possibilidade do am aparecer, quando o I está sozinho. Se o I tá junto de outra pessoa plural, é are. Então ficou assim, Paulo and Vitor are coming to watch a film. The girl is going to phone her mother.
You are going to wait for me. I and Flávio are going to meet friends. E I'm going to sing at a restaurant. Tá? Próximo slide. Número 8. O futuro da sentença. A sentença está no presente, né? Você vai colocar no futuro. I plant flowers like rose, orchids and hibiscus. Qual é o futuro dessa sentença? Bom, a gente pode usar dois futuros. Ou você usa futuro usando will plant, ou então com going to. I am going to plant, tá bom? E número 9, there are. Aqui você vai colocar much, many, few e little, né? Bom, já sabemos que many a gente usa para dizer uma quantidade grande, né? Com substantivos no plural. Much é uma quantidade grande quando você fala de um substantivo incontável, que aparece sempre no singular. Little também a mesma coisa, só que a quantidade pequena para substantivos incontáveis no singular. E few para dizer uma quantidade pequena para substantivos contáveis, que aparecem sempre no plural. Então aqui, ó, there are many fishes among the corals. Existe uma imagem aí, né? Vocês veem bastante peixinhos, né, nadando ali. Então são muitos, many fishes. Letra B, there is much sand in the desert. Aparece a imagem de um deserto, né, com dunas de areia, né? Então tem muita areia, much sand. Letra C, there is little water. A gente vê um copo, né, com um pouco d'água. Então a gente colocou little water. E a última, there are few children in the classroom. As crianças estão separadas, né? A sala tem poucas crianças. Então, few questions, ok? Bom, essa foi a correção da atividade passada. E hoje nós vamos falar da forma negativa e interrogativa do passado, né? Pois é, a gente já falou da forma afirmativa, né? E aí hoje a gente vai falar da interrogativa e negativa. Então aqui, ó, tem um texto, né? E vocês vão retirar desse texto e colocar aqui, ó, tem uma quantidade de verbos regulares, outra de irregulares, regulares e irregulares. Aí vocês vão pegar todas essas palavrinhas, ó, as palavras estão em caixa alta, tá vendo? É só você olhar a palavrinha e ver, é um verbo regular? Aí bota na listinha. Não, esse não é regular, esse é irregular. E aí vocês vão completar esses espaços aqui com os verbos do texto, tá? Vamos ver depois. Aí aqui nós temos palavras que foram usadas no texto para você relacionar, colocar aqui nesses espaços as letrinhas de A até I, né? Por exemplo, aqui, empty space. Qual o significado de empty space? Aí você vai procurar aqui e colocar a letra A e assim por diante, tá bom? Depois, aí aqui a gente começou a falar, né, de como que você tem um verbo na forma afirmativa. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, disappeared from the Louvre Museum in 1911. Aí apresenta a forma negativa. Então, quando a gente faz uma forma negativa, tanto negativa quanto interrogativa, aparece o did aqui. Esse auxiliar, ele é específico do passado. Quando a gente fez lá o presente, também tinha um auxiliar do presente, que podiam ser dois, né? Do e does. Só que no passado a gente só tem did. E o did serve para todos os pronomes. Fica mais fácil. Eu digo I didn't go, you didn't go, she didn't go, he didn't go. Então é didn't para todo mundo, né? Agora, quando a gente coloca esse did, olha, repara só, o verbo aqui em cima é disappeared. E aqui
é disappear. Ó, ele perdeu o passado. Por que ele perdeu o passado? Porque o did já é passado. Então, quando o did aparece, ele já é passado, por isso que o verbo não fica no passado. É aquela coisa de subir lá em cima. Você pode falar subir lá em cima? Não, porque quando você usa o verbo subir, já é todo mundo sobe para cima, ninguém sobe para outra direção. Então, é o que acontece em inglês. A gente só tem que prestar atenção. Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Aí, quando eu faço a pergunta, ó, o did, ele é posicionado aqui, ó, antes do sujeito, ao invés de ser Leonardo da Vinci, did, fica did Leonardo da Vinci. É só você mudar a posição. E o verbo continua na forma natural, sem o passado, né? Por quê? Porque esse did aqui aparece, o verbo perde o passado. Quando o verbo é regular, fica mais fácil. Agora, quando o verbo é irregular, a gente tem que prestar mais atenção. Olha aqui, ó. The museum worker left his hiding place. Essa é a sentença afirmativa. Olha como que ficou a negativa. The museum worker, que é o sujeito, depois did not ou didn't, pode ser também. E o verbo, mudou, tá vendo? Ó, passou de left, que é o passado, para live, que é a forma natural, tá? E aí, na pergunta, did na frente. Então, é bem fácil, não é nada complicado, só tem que prestar atenção, como eu já falei com vocês. E aqui embaixo, lá no finalzinho, tem umas questõezinhas aqui. Aqui no final tem 2 vídeos para vocês assistirem. Então, assistam o vídeo, depois que vocês corrigirem a atividade da semana anterior. Assista o vídeo, né? Depois você faz as atividades, né? Porque o vídeo sempre vai ajudar você a entender melhor, ok? Então tá, meninos e meninas, bye bye para vocês. Até semana que vem, ok? Bye!